Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast B2Bench do Great Place to Work Brasil, em que a gente compartilha as melhores práticas de gestão de pessoas e também as tendências do mundo do trabalho. Eu sou a Dani Diniz, diretora de Comunicação e Relações Institucionais do GPTW, e estou aqui hoje com Rafael Bosa, do iFood, né, Rafael? Muito obrigada pela sua participação. A gente estava ensaiando esse papo, né? Verdade. Vamos falar hoje, pessoal, além de tendências e práticas, a gente vai focar o nosso papo em inteligência artificial e como isso é aplicado ao RH. Rafael Bosa, né? A gente estava até ali nos bastidores, né? Me fala um pouquinho de você, né? Assim, contando um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Boa. Dani, obrigado pelo convite. É muito legal estar representando o iFood, as 8.000 pessoas que a gente tem lá, o time de People. Então, contar um pouco da jornada de IA aqui vai ser bem bacana. Falando um pouquinho de mim, sou de Curitiba, eu moro lá em Curitiba, então venho toda semana aqui para São Paulo. A gente está no modelo híbrido flexível lá no iFood, que me permite ter essa flexibilidade. Sou pai do Luke e da Lara, casado com a Bru, estamos juntos há 16, quase 17 anos. Me formei em administração lá em Curitiba, depois comecei a trabalhar numa ferrovia, na área comercial, fiquei 7 anos nessa ferrovia. Fiz uma mudança maluca, fui para Goiânia, fui para RH para tocar o RH de uma fábrica, que era uma fábrica lá em Nerópolis, do lado de Goiânia. Fiquei 1 ano tocando essa fábrica, depois 2 anos tocando RH Brasil da Kraft Heinz, empresa de ketchup. Depois desses 3 anos de Brasil, fiquei 2 anos no Oriente Médio, então cuidava da operação que é desde a Nigéria, Turquia, Egito, os Emirados Árabes, Arábia Saudita, um ambiente multicultural, de muito aprendizado, uma experiência de vida. Eu e minha esposa, a gente brinca e fala assim, a gente viveu tudo aquilo, sabe? E aí decidi voltar para o Brasil, voltei durante a pandemia, logo no começo ali da pandemia, fiquei 1 ano no Nubank. Foi uma decisão de entrar no ambiente de tecnologia. E depois de 1 ano de Nubank, fui para o iFood, tô lá há quase 5 anos. Nubank no RH. Nubank no RH. Desde que eu fui para o RH, tô no RH. E aí há 4 anos e meio, quase 5, tô no iFood, e os últimos 1 ano e meio liderando a área de pessoas, com bastante desafio, bastante coisa acontecendo. O iFood vem num momento de muito crescimento. Sim. A gente hoje está fazendo 120 milhões de pedidos por mês, temos 8.000 pessoas no time, 450 mil entregadores ativos ali na base, 400 mil parceiros, então tem uma complexidade. E a gente tem uma fome, tem um apetite de construir um grande ecossistema. Então, a Prosus, que é o investidor do iFood, comprou a Despegar recentemente, que é a Decolar aqui no Brasil. Temos agora uma participação na CRM Bônus, temos a Simpla, que é uma etiqueteira aqui super importante no Brasil. Então, tem bastante coisa acontecendo. E o tema de hoje aqui é um tema que está muito no nosso dia a dia já, com bastante coisa acontecendo, mas também sendo construída, assim, aprendendo. Números gigantes, né? Uma história ali incrível, uma complexidade também. Eu queria começar aqui, né? Você traz um aspecto curioso, né, Bosa? Que assim, eu não nasci no RH, né? Então, até antes da gente entrar no tema IA mesmo, tem vários aspectos aqui da gestão de pessoas que a gente pode compartilhar. E um deles, ainda puxando para a sua trajetória, né? É essa característica que é muito comum em muitos executivos e executivas de recursos humanos, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é não nascer no RH. Mas depois que vai, fica. Né? Que você já trouxe isso. Né? Como é que foi essa transição, né, para a área de RH e a sua experiência hoje? Né, quando eu falo muito disso, né, o meu primeiro livro, né, eu tenho um livro que conta só sobre a trajetória da área de recursos humanos, com ênfase em alguns executivos e executivas da área, e praticamente todos que lá estão, né, não pensaram, não sonharam em ser RH, mas acabaram se tornando e tendo trajetórias fantásticas na área de recursos humanos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho assim desse lado, né, dessa transição e como é você hoje no RH. E que legal, depois quero saber mais do livro. Não foi planejado, não era algo que eu estava lá na faculdade pensando, eu quero estar no RH, e por um bom tempo, assim, eu tinha muitos preconceitos em relação ao RH, assim, né? Que eu acho que é bastante comum. Muito comum. Infelizmente. Então, quando eu estava na área comercial, não olhava, não admirava a agenda de pessoas.
E meu primeiro movimento para RH, acho que tem 2 momentos. Assim, o primeiro ele foi muito queria estar numa empresa com uma cultura que eu me identificasse, num negócio que eu achasse que era bacana e com gente boa. Essa foi o meu motivo de sair da ferrovia e ir para Kraft Heinz. Ele não foi quero ir para o RH. E lá tinha uma oportunidade de ir para o RH. Pessoa que eu já tinha trabalhado, que a gente conhecia, se confiava. Falou, tem uma oportunidade aqui para trabalhar no RH. E aí, num primeiro momento, eu falei, não, nada a ver. Essa pessoa me conhecia muito bem. Falou, te conheço, daqui 6 meses você vai me ligar e você vai falar, quer vir aqui. Aí aconteceu isso. Deu 6 meses, eu falei, aquela vaga ainda tem? Aí a pessoa falou, tem, mas não é igual àquela. É para tocar o RH da fábrica. E para mim foi uma mudança muito importante, assim. E lá eu sou muito grato. Eu encontrei uma pessoa, além dessa liderança, uma outra liderança que era o diretor da fábrica. Ele acreditava na figura de recursos humanos, na liderança de recursos humanos para transformar o negócio. Isso para mim foi muito importante. Lá ele me ensinou a importância de uma comunicação clara com toda a fábrica, a transformação de liderança. Ele falava assim, você não move uma fábrica se você não mover a liderança. E muito do papel da área de pessoas de estar no dia a dia. Né? De entender a realidade da fábrica, do que estava acontecendo. E ali foi bem importante que eu comecei a ver muito valor. Mas eu sempre ficava aquele... Não, mas será que eu não tenho que voltar para o negócio? Será que eu não tenho que voltar para o negócio? E em 2019 eu estava no Oriente Médio já. Estava há 4 anos na RH. Não estava fazendo um bom trabalho como uma liderança de RH lá no Oriente Médio, na minha leitura. E aí eu falei, eu tenho que me decidir. Quero estar no negócio, liderando o negócio, ou quero estar no RH? E a minha decisão foi, quero estar no RH. E ali para mim foi, acho que o segundo momento. Ali foi a decisão consciente. De falar, eu quero estar ali. E o que mudou para mim ali, Dani? Eu passei a estudar muito mais sobre RH, a mergulhar. Eu deixei de ser aquela pessoa que fala assim... Não, eu tô no RH. Não, eu sou. Sabe? Eu acho que eu trouxe pra mim isso. E foi uma mudança muito importante de forma de pensar. E ali, pra mim, foi um ponto de virada. Né? Tem o primeiro momento que foi meio que... Era um negócio, eram as pessoas, era a cultura. Esse segundo momento foi, quero estar aqui. E ali eu mudei completamente a forma de olhar. Comecei a me dedicar de uma outra maneira pra estudar, pra ter profundidade. E eu acho que isso... é um dos elementos que hoje a gente mais procura, assim. Pessoas, profissionais de RH que tenham profundidade nos temas, que tenham uma capacidade de se conectar com o negócio, que entendam os números do negócio. Acho que a pior coisa que tem é a pessoa falar, não sou de exatas, não gosto... Não, você vai precisar. Você vai precisar, assim, não tem essa escolha. O negócio precisa de você entendendo o que efetivamente está acontecendo para você conseguir suportar o negócio. Então foi assim, a história real não é um... momentos. E agora... E aí foi legal. Você é RH. Hoje eu sou com muito orgulho. Assim, acho que a gente tem... a gente vive na área de pessoas, acho que desde o momento da pandemia e depois, um ponto de inflexão muito legal. De capacidade que a área de pessoas mudança, tem né? de gerar mudança, de gerar impacto, de dar o push no negócio junto com o negócio. Isso é muito importante. Essa maturidade do profissional, né, vem mudando ao longo do tempo e realmente a pandemia foi um corte bem importante ali, né? A gente observa isso também frente aos nossos clientes, né? A maturidade profissional da gestão de pessoas, da liderança de recursos humanos. Eu acho que você traz algo que é comum a muitas pessoas que vão nos assistir, né? Desse preconceito inicial, eu não quero, uma vez que cai, entende e se aprofunda, eu até costumo dizer, né, essa história do RH e o negócio, né? O RH também é um negócio, né? Então, eu quero estar aqui, eu quero estar lá, né? O RH faz parte de tudo isso, né? Então, até essa leitura, como se diz, começa a mudar, né? Um segundo momento muito bacana você trazer essa experiência nessa sua trajetória, como foi mudando. E aí eu queria já quase entrando aqui no nosso tópico, né? Inteligência artificial, né? Tudo isso que a gente está vivendo. Como que você hoje, né? Aí já trazendo sua realidade iFood, né? Você trouxe aí no início, né? Os números, né? Superlativos, né? O crescimento, as aquisições e toda a complexidade. Como que o RH vem suportando, né? No sentido totalmente positivo, todo esse crescimento do negócio, né? E aí já trazendo também compartilhando da sua experiência para outras pessoas que vivem
vivem situações semelhantes de crescimento, de aquisições, de mudanças de rota, né? Qual é o papel do RH no iFood? Muito bom. E os números, acho que eles aparecem muito para falar da nossa responsabilidade. Por isso que é importante a gente volta e eu falo muito pro time lá, falo, pô, saber que tem 8.000 famílias que têm uma conexão e dependem do nosso trabalho aqui, acho que é para isso que valem os números, né? Acho que isso é importante. E a gente lá se propôs a fazer um exercício de quais são os nossos direcionais como área de people do iFood. E esses direcionais, eles não partem da área, indo lá e lendo um livro e falando, vem para cá. Foi de entender o negócio, para onde o nosso negócio provavelmente está indo. E aí a gente fala, pela direção que a gente está indo, são esses 3 grandes direcionais que a gente precisa trabalhar. O primeiro é acelerar talentos e preparar a liderança do iFood. O segundo é garantir uma cultura forte. O terceiro é protagonizar a gestão da mudança do iFood. Com esses 3 direcionais, eu coloco a área de pessoas num papel muito protagonista. A gente não está ali acompanhando, paralelo, vendo, né? Vem cá, deixa eu fazer um one-on-one aqui. Não, vamos ajudar a transformar isso. Eu não sou o dono da cultura do iFood, pelo contrário, a área de pessoas não é isso. Mas a área de pessoas tem que garantir os mecanismos, tem que garantir o feedback, tem que garantir o entendimento do que está funcionando e o que não está para direcionar da maneira correta a liderança. Tem que trazer os rituais certos, tem que trazer os produtos conectados, né? Muitas vezes a gente tem produtos de RH que um está falando uma coisa, outro produto está falando outra. E aí, por fim, a gente entra numa agenda muito, muito forte de talentos e de líder. E aí, nesse trabalho todo, esses 3 temas eles se conectam muito. Então, vamos pegar um exemplo. A gente fala do líder iFood lá. Então, a gente fala o que eu espero da liderança do iFood. Eu tenho lá 1.700 líderes. Esses líderes eles têm 5 comportamentos que eu espero. Construir um time melhor que você, não negociar a cultura, garantir um alto nível de alinhamento, que a gente chama lá de High Quality Agreement, porque a tradução ela não transmite exatamente o que a gente espera disso. O quarto é assumir o front, estar lá no dia a dia, conhecendo as pessoas, fazendo o negócio acontecer. E o quinto é ser paranoico. É a paranoia produtiva do Jim Collins. Então isso é o que eu espero dessas lideranças. Como que eu protagonizo a gestão da mudança disso? Eu preparo as pessoas em relação a isso, eu comunico em relação a isso, eu treino elas em relação a isso, eu conecto isso nos mecanismos. Então as pessoas são avaliadas na avaliação de desempenho, quem é líder nesses 5 aspectos. E aí, por fim, como que eu garanto uma cultura forte? Desde o primeiro dia que a pessoa chega no iFood, durante o processo seletivo dela, quem vai ser líder já sabe dessas 5 coisas. Aí tanto eu quanto o Diego, a gente manda uma mensagem, fala assim, Dani, você tá vindo pro iFood, sei que você aceitou a offer aí ontem, quero te falar um negócio. Eu preciso que você seja a líder que a gente espera aqui no iFood. Eu não negocio a nossa cultura, eu preciso de você construindo um time forte, passo todos os pontos. Você tá afim, Dani? Aí as pessoas falam, Bosa, tô dentro, é isso, adorei, tá claro. Então, com esses 3 direcionais, a gente trabalha todo o nosso time lá, construindo os nossos produtos, dando direcional, e com uma mentalidade muito importante de aprender. A gente erra muito. E pega esse erro e fala, pô, o que a gente vai fazer diferente na próxima? Então, acho que é para esse lugar que a gente tem mirado lá como time. Não, dá pra gente falar de erro, dá pra falar de um monte de coisa aqui. Eu tô tentando capturar, porque a história é muito boa. Mas, antes, até queria pegar um gancho, Bosa, do que você trouxe, né? De já deixar isso muito claro para quem entra, né? É assim que funciona. E martelar muito isso. A gente tem hoje um grande gargalo nas organizações. Isso é apontado no nosso relatório de tendências de gestão de pessoas, é um relatório que a gente faz todos os anos para identificar as principais prioridades da área de RH e também os maiores desafios. Desde do ano 1, né, são 7 anos fazendo isso, e no último ano apareceu como o maior desafio da área é comunicação. Né? E aqui acho que você traz elementos que tem muito a ver com essa questão também, né? Já deixar muito claro, né, esse alinhamento de expectativa que você espera dessa liderança e como você trabalha a comunicação para que essa cultura ela seja entendida, né, e vivida todos os dias por todos. A gente estava numa reunião agora há pouco com o time e a pergunta de uma das pessoas do meu time foi:
Bosa, como que a gente faz para não... Ela usou uma palavra que ela inventou lá, mas que faz sentido. Não infoxicar, né? Encher de informações Isso as é pessoas. ótimo. Então Nossa, isso acontece gostei. lá, tá? Eu vou adotar essa, viu? Mas isso acontece lá. A gente tem muita coisa para comunicar, para alinhar. Mas a gente tem uma estratégia que é a seguinte. Primeiro é clareza. E a gente fala muito de encarar os fatos brutais. Não é ser brutal com as pessoas, mas sim com os fatos. Isso facilita muito porque culturalmente no Brasil, normalmente a gente não é direto, né? A gente deixa mais nas entrelinhas. Isso dá um ganho pra gente. Então a gente é muito claro no que a gente espera, desde a concepção da ideia, na comunicação, na forma. Isso acho que é um conceito importante que ajuda todo o pós. Então a gente não tem receio de dar notícia ruim. Uhum. A gente não quer formar um RH, que é o RH que tá lá toda hora, tenho notícia boa. Não, tem horas que eu tenho que tá lá dando notícia ruim e as pessoas têm que entender que a notícia ruim também faz parte. E às vezes a notícia ruim não é notícia ruim, é o entendimento que você tem um balanço em várias coisas. Então a gente é claro e evita ter o medo de, será? Acho que a gente busca e prioriza clareza e transparência. Acho que esse é um aspecto importante. Aí depois, a gente tem rituais muito fortes de comunicação. O principal deles hoje é algo que a gente chama de all faces. Ao invés de all hands, a gente chama de all faces. Depois tinha uma brincadeira lá, a gente tem uma horta no iFood lá no 6º andar. Em algum momento as perguntas mais votadas ganhavam uma alface da horta e viram uma brincadeira. Mas já. Mas o que é o all faces? Só pra... O all faces é uma agenda que a gente reúne toda a empresa. Uhum. É aberta para toda a empresa. Ela dura 2 horas. Você tem 1 hora de atualizações importantes e essa é uma agenda do Diego, do CEO da empresa. Então ele vai lá, traz principais atualizações, resultado, como que está o momento do negócio, o que aconteceu de bom, de ruim. Aí normalmente a gente tem alguma pauta adicional, tá acontecendo tal agenda legal em diversidade, equidade e inclusão, estamos com uma iniciativa de IA que é a seguinte, tem um tema de eficiência que está acontecendo, a gente dá visibilidade. Qual a periodicidade? 1 vez por mês. Legal. Aí a segunda parte da reunião é a mais importante do ponto de vista cultural. Você tem um momento de perguntas e respostas, perguntas com seu nome, e as perguntas mais votadas elas são respondidas naquela 1 hora. Aí você tem lá 400 votos em uma pergunta, 300 votos em outra. E é um momento que fala da cultura, fala da transparência, fala da forma como a gente opera, fala da forma como a gente lida com os problemas. E não é o Diego respondendo. A gente vai chamando as pessoas donas dos temas que estão lá, normalmente presencialmente essas pessoas. 300 pessoas presencial, as outras 5.000 que estão online. E a gente vai lá respondendo isso. E esse hoje, para mim, e pelas nossas pesquisas, é o ritual que mais explica a nossa cultura. Legal. Você tem uma liderança super transparente, dando muita clareza, não dando só os recados legais, são os recados que precisam acontecer, muitas vezes recados duros. Você tem um momento de perguntas e respostas onde as pessoas não têm medo de perguntar, elas têm a segurança psicológica para levar, e isso vai gerando valor, assim. E depois isso vai cascateando, as áreas também fazem, não depende só do momento do Diego. E o terceiro elemento, a gente tem o líder iFood, que são esses 5 comportamentos que eu espero, que eu dou muita clareza, e tem outro ponto que ele é muito forte, que é o JIT, é o jeito iFood de trabalhar. Então eu tenho lá 7 comportamentos, que são os comportamentos que eu espero de todas as pessoas que estão no iFood. Uhum. Aí eu estou dando clareza, transparência, eu tenho rituais e eu tenho esse guia. Aí entra, e aqui é o papel importante da área de pessoas, como que eu conecto isso com os meus mecanismos de people? Eu tenho avaliação de desempenho. As pessoas são avaliadas, quem é líder? O líder é iFood. Cultura, todo mundo é avaliado nesses 7 elementos. Uhum. Então, é papel também nosso no protagonizar a gestão da mudança, em ir conectando Sim. isso. Uhum. E aí aqui você tem um efeito muito de longo prazo também, sabe? Desses componentes irem somando, e aí o efeito que você tem é um efeito composto, onde você vai ter pessoas que entram no iFood, que vão entendendo a cultura, que vão entendendo o papel dela como líderes, e óbvio, a gente vai ajustando, e a gente não vive em um lugar de utopia. Achar que tudo vai ser ótimo, perfeito, pelo contrário, sabemos que ter um monte de problemas, sabemos que temos problemas para resolver, de achar que a cultura do iFood vai ser uniforme em todas as áreas. Não, eu tenho 8.000 pessoas, é óbvio que eu vou ter variações, eu não posso ter variações que estão indo contra a minha cultura. E aí tem um elemento, Dani, que esse para mim
diferente, assim. E ele... a forma que eu... Melhor palavra que eu encontro para descrever ele é generosidade. Eu hoje tenho no iFood, isso desde a fundação, provavelmente, do iFood lá atrás, um ambiente com pessoas que elas são generosas, que elas dedicam o tempo delas, que elas estão com um olhar de longo prazo para essa transformação, que elas sonham grande, que elas estão ali para te ajudar no que for preciso. Isso, para mim, é muito legal. A gente traduz isso num dos nossos valores, que é o All Together, que é o jogar junto. E ele, para mim, é muito forte. Assim, eu olho para trás do que eu já vivi... Cara, isso é diferente aqui no iFood. E é difícil explicar porque ele parece meio fluffy, assim, sabe? Mas ele não é, ele é real, ele é genuíno. Você consegue sentir isso, né? E aí, quando eu vou somando tudo isso, eu tenho um efeito composto muito legal. Maravilha, fantástico. Acho que a gente tem se alongado aqui em alguns temas que certamente aparecem nas dúvidas também e nas histórias de quem nos acompanha. Por isso que eu queria trazer o ponto da comunicação, porque ela é fundamental nesse processo de transformação e mudança. Entrando em inteligência artificial. Né? Então, você está desde 2018, a tecnologia faz parte do DNA do iFood. Né? Como você vem percebendo essa evolução de 18 para cá? Né? A gente vem vivendo como sociedade essa mudança. O que era, a gente chamava antigamente, né, a transformação digital. Aliás, isso até aparecia no nosso relatório de tendências, né, como um grande desafio no início das organizações, despontava ali no topo dos desafios e das prioridades transformação digital. Isso ao longo do tempo foi caindo e foi subindo a questão da inteligência artificial, né, que é a evolução de todo esse processo. Como você vem vivendo isso, né, e traduzindo ali o papel do RH com o IA, né, como IA passa também pela área de RH, que aí a gente está falando de um desafio bem contemporâneo. Né? Tá. A jornada do iFood começa em 2018, numa viagem, a gente começa a entender que esse é um movimento e a gente traz para o iFood uma liderança, uma pessoa para liderar uma agenda de IA. Aquela pessoa está lá com a gente até hoje, é o Bruno Henriques. Hoje ele é o COO de Marketplace e CEO de iFood Pago. Começa uma agenda muito forte de transformação de uma empresa e de trazer toda essa conexão e conhecimento. A gente faz um movimento de comprar uma empresa que fazia já uma agenda de dados e de IA, isso em 2018, e começa a criar modelos proprietários de IA. Isso naquele momento que não existia IA generativa. Era machine learning, era toda a agenda de IA. Isso ajudou a gente em otimizar a rota, ajudou a gente em promoções para os nossos consumidores. E essa agenda chegou a um ponto que a gente estava com 140 modelos proprietários que a gente desenvolveu dentro de casa com muito impacto direto no negócio e com uma agenda muito importante nossa de entender que esse é um perfil que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa investir, que é uma agenda de longo prazo. E aí entra um segundo milestone, que é 2022 para 2023, em novembro, quando a OpenAI lança o ChatGPT. Naquele momento, a gente tem um privilégio lá, a gente tem uma conexão muito forte com essas empresas. Então, antes de novembro, a gente já estava testando o ChatGPT. A gente já tinha cientistas de dados que estavam com acesso ao ChatGPT. Então, quando a OpenAI lança o ChatGPT, a gente começa uma nova jornada, que foi uma jornada de estamos vivendo um momento de inflexão, precisamos adotar e trazer IA para o dia a dia de todos, não só da área de dados e cientista de dados, IA. E aí dentro dessa agenda a gente começa um trabalho, aí é onde entra a área de pessoas, né, se protagonizar a gestão da mudança, que a gente falava e ajudava a martelar o ponto da importância do você vai aprender usando. Aí você entra com coisas básicas que muita gente critica, mas ela é necessária. Você começa a trazer ranking. Quais são as áreas que mais usam, quais são as que menos usam, para as pessoas começarem a entender isso. Vai ser mapeamento interno das áreas mais avançadas e menos avançadas em IA. Em uso de IA. Naquele momento era o uso. Você está usando ou não está. Porque através do uso você vai aprender. Essa era a lógica, entendi. né? A gente acredita muito que se aprende fazendo. E essa agenda, ela tem acontecido. A gente desenvolveu o nosso LLM, o que facilitou também a gente ganhar escala, porque eu consigo usar algo proprietário, então eu tenho menos risco com vazamento de dados e qualquer outra coisa do tipo. E aí entra um momento que são os últimos 6 meses, que é onde chacoalha muito mais, assim. Aí você começa uma agenda muito forte de como que você está ganhando eficiência através de IA no seu dia a dia, dado toda a evolução que a IA generativa já teve.
2, como que está a adoção disso em produtos para os nossos clientes? Como que está a adoção disso em relação aos nossos desenvolvedores, se estão ganhando mais eficiência ou não? E aí entra um ponto que é o agora, que são os últimos 3 meses, que é a construção de agentes. E ali é um outro ponto de inflexão. Aí você até está pegando aqui da minha pergunta, que eu ia exatamente perguntar sobre os agentes de IA dentro do iFood, né? Explica pra gente o que é exatamente isso. E aqui, Dani, eu acho que conecta muito com cultura. Tudo isso está muito rápido. 2023 para cá é muito rápido, né? Então, se a gente não tiver com uma cultura onde as pessoas têm um espaço para errar, para testar, se elas não têm a mentalidade de dono para falar assim, eu tenho que trazer isso para o meu dia a dia porque vai me ajudar a entregar mais resultado, se eu não tenho a liderança incentivando isso. Então, o papel ali também da área de pessoas é trazer e conectar e deixar claro, mais uma vez, a clareza, a transparência, o que é esperado. Então, a gente começou uma agenda agora nesses últimos 3 meses que é agentes vieram para transformar ainda mais. Como que a gente vai trabalhar isso? Num primeiro momento, explicar para as pessoas como funciona. Então, há 3 semanas atrás, a gente fez uma live, a gente usa muito live, com um especialista em IA do time iFood. Tá, interno, né? Interno, contando como constrói um agente, abrindo o computador dele e construindo. 3.000 pessoas conectadas. Naquele dia, a gente teve um pico de 1.200 agentes criados durante aquela live. E aí, criados para testar, para ver se está funcionando, se está fazendo sentido ou não. Um agente como um assistente mesmo. Exato. E aí as pessoas começaram a entender como que eu faço a lógica de conectar tal sistema com um agente, como que eu faço o prompt da melhor forma. Então, uma primeira agenda de conhecimento. Aí entra uma segunda agenda que é como que eu estou suportando essas pessoas a se desenvolverem em relação à IA. Então, desde maio desse ano, a gente direcionou a verba de plano de desenvolvimento individual, que é uma verba que a gente dá para os food lovers se desenvolverem, para IA. Então a gente fala assim, você tem esse valor aqui, você deveria usar pelo menos 50% desse valor em temas relacionados à IA. Então estou suportando o desenvolvimento. Orientação de cada líder aí, no caso. Ou uma orientação parte do RH. RH que suporta a liderança na ponta e a liderança valida para onde essa pessoa está investindo dinheiro. Segundo aspecto. O terceiro aspecto, dentro do papel do líder, a gente fala, o líder iFood, ela é a pessoa que puxa a mudança. Liderança, eu espero que vocês estejam acompanhando a gente nessa mudança que está acontecendo. A gente é muito explícito nisso. E aí a quarta parte é, dentro da avaliação de desempenho do iFood, em maio, que é daqui a 7 meses, a gente vai avaliar IA. Então você já está sabendo hoje que daqui a 7 meses você será avaliada em IA. Todos os funcionários? 100%, todas as áreas. Por quê? A gente está dando uma direção desde 2023, da importância. Estamos dando ferramenta, estamos dando curso, estamos trazendo isso para o dia a dia. Né? Subsídio. Estamos combinando isso com a liderança. Estamos vendo o impacto positivo disso em relação ao nosso ganho de eficiência, em trazer melhorias para os nossos consumidores, para os nossos entregadores, para os nossos parceiros, para o nosso dia a dia. Queremos tornar a empresa mais eficiente. Aí você fala assim, pessoal, daqui para frente, a gente vai começar a se medir em relação a IA. Isso dá uma direção muito clara para as pessoas. E aí, por fim, entra uma parte que é conhecimento sendo compartilhado. Então, a gente tem muito hackathon, a gente compartilha muito os agentes que estão funcionando. A gente agora está construindo um marketplace interno de agentes. Porque às vezes você tem agentes duplicados, né? Você está fazendo um agente que é o mesmo que eu preciso. Se eu tiver acesso, eu consigo utilizar. A gente vai ter uma premiação dos melhores agentes. Então tem também uma parte de você gerar um barulho para as pessoas entenderem para onde que a gente está indo. Então, essa é a agenda, mas o principal ponto dessa agenda, muito provavelmente, pouco disso seria necessário, porque a minha cultura traz essa direção. Ela tem a agenda de pessoas da nossa área trabalhando isso, mas para mim é mais importante garantir que a cultura está forte, porque daí esses elementos ele vêm. A inovação é parte do dia a dia, a entrega de resultado é parte do dia a dia. Empreendedorismo, encontrar formas de fazer as coisas de uma maneira diferente é parte do dia a dia. Jogar junto, aprender é parte. Então, esses elementos todos eles são muito importantes, eles aceleram a jornada.
Mas a cultura você tem os é a pilares chave. ali sólidos, né? Agora, você trouxe um ponto, com toda essa história, Bosa, bem importante, porque a gente mapeia também, não só nesse relatório, né, mas em várias pesquisas, avaliando pesquisas de fora também, que estamos falando muito em IA. IA é fundamental para os negócios, acelera, as pessoas precisam ser alfabetizadas nisso, mas muito pouco tem se desenvolvido as pessoas em IA. Né? Então, assim, eu sei que é uma dor, eu preciso me preocupar muitas vezes no orçamento em como comprar a tecnologia ou contratar alguém específico ou mudar uma área, mas não desenvolver, é o que você falou, 100% da população sendo desenvolvida. Está aqui o PDI, invista em IA, né? E também fechando isso no ciclo com avaliação de desempenho. Então, aqui tem um case muito legal, né? Trazendo do aspecto de desenvolvimento das pessoas do time em IA, que é um dos grandes gargalos da área de recursos humanos hoje, quando a gente fala em inteligência artificial. Não, eu sei que é importante, mas eu não sei, eu não estou desenvolvendo internamente. Então, muito legal você compartilhar isso. E aí, pegando o gancho da questão de isso vai porque a minha cultura já está lá, né? Que é o alicerce. E aí eu queria que você trouxesse, você já mencionou algumas vezes aqui a questão do erro. Né? E nós mapeamos também, né, daí na pesquisa da própria metodologia do Great Place to Work, a gente tem um indicador que é o IVR, né, que mede a capacidade, vamos dizer assim, a capacidade da organização em inovar. Né? E a gente tem lá as nossas classificações, o IVR acelerado, o IVR de atrito ou funcional. Né? Funcional, mais ou menos, o atrito complicado e o acelerado, empresas que estão crescendo. E há uma relação direta entre lideranças que entendem que os erros fazem parte do negócio com o IVR acelerado. Né? Muito legal. Então, você trouxe aqui a questão do erro, a importância de você passar para as lideranças de que tudo bem errar, né? Faz parte, obviamente, com parcimônia, né? Erros não intencionais, a gente até coloca na nossa pesquisa, mas isso também passa por um processo de treinamento da liderança, né? Dessa capacitação, de trabalhar essa cultura de confiança. Então, eu queria que você trouxesse um pouco aqui agora essa questão que você já mencionou, o erro é importante. Como vocês capacitam e desenvolvem toda essa liderança, que é uma boa parcela, de estimular esse terreno fértil, né, para a inovação, passando pelos erros e trabalhando a confiança dos times? Legal. Acho que um primeiro aspecto é cultura. Dentro da nossa cultura, a gente olha muito para o erro como uma forma de aprender. E a gente deixa isso muito claro, é muito explícito para as pessoas que o erro vai ser parte da jornada e ele é o aprendizado. Óbvio, é o que você falou, é o errar aprendendo, evoluindo, não estar repetindo erro, isso é bem importante para a gente. E a gente traz mecanismos. Antes até de treinar a liderança, a gente tem mecanismos. Então, por exemplo, a gente fala muito de mentalidade de produto no iFood. E a gente traduz ela no que a gente chama de jet skis. Então, tem várias iniciativas que acontecem no iFood, super pequenas, concentradas, que normalmente são testes, que a gente tem uma dor, eu penso numa solução, o time pensa numa solução, a gente vai testar pequeno. Aí eu vou testar com um grupo um formato, vou testar com um grupo outro formato, vamos ver os resultados disso, tá fazendo sentido ou não tá. E normalmente a gente vai ter umas 30, 40 iniciativas e 3, 4 vão ganhar escala. Então eu trago mecanismo para ajudar esse processo. E o outro aspecto, que aí vai mais para o papel da liderança, quando eu trago para a liderança a responsabilidade de construir um time melhor que você e não negociar a cultura, se a liderança não estiver gerando um ambiente de confiança, onde você fala, a liderança está comigo. E não está comigo porque é boazinha, bonzinho. Está comigo porque a gente tem um alto nível de cobrança uns nos outros aqui nesse time. E na hora que a gente tem um problema, a gente olha para esse problema como um problema ele deve ser encarado e buscamos as soluções. E através dessas soluções a gente vai aprender. Então é um pouco desse ambiente que a gente acaba criando aqui, Dani. E isso tem ajudado. E aí um outro efeito é reconhecer a importância do erro de uma maneira bem prática. Então tem vários erros que a gente comete que a gente fala assim, pessoal, para todo mundo saber, erramos aqui. Mas esses foram os aprendizados, com isso estamos num lugar melhor agora. E óbvio, tem erro que
daí não é permitido, né? Sim, Tem lugares ali onde você não, a gente não trabalha Deixa claro com esse isso formato. também, né? Exato. Como eu disse aqui, a gente Vai coloca pra o erro clareza. não intencional, né? E também não ficar repetindo, não é apologia ao erro. Exato. Né? Mas é você permitir que você só vai criar e desenvolver novos produtos, novos serviços, gerar demanda ou responder à demanda se você tem a liberdade de testar. E o teste, né, pressupõe você errar também. É isso, muito bom. Queria que falar agora um pouquinho, mas acho que eu vou aqui puxar um outro roteiro. Eu dou umas quebradas no roteiro, o pessoal já sabe. Então, a gente estava falando aqui da confiança, né? Você falou, eu posso confiar no meu líder. E no início da conversa, você falou, eu sou de Curitiba, estou trabalhando lá. Acho que até vocês fizeram barulho com essa história do flexível, do híbrido, do remoto e tal. É um parêntese na nossa conversa de IA aqui. O modelo de trabalho do iFood, vocês estão no híbrido, né? Esse híbrido flexível que você chamou, e isso exige confiança também dessa liderança, de que não importa onde você esteja, né? Você está trabalhando e está entregando. Contra um movimento, né? E eu já deixo claro aqui, né? A gente não está voltando ao presencial absoluto, né? A gente tem aí todos os formatos coexistindo, mas um movimento forte de retorno baseado em questões todas que foram levantadas aqui. Cultura, né? Proximidade, inovação, né? Então, muitos desses argumentos às vezes são usados para defender um presencial 100%. Então, só nesse parênteses nosso aqui, queria trazer essa provocação. Ótimo. O modelo do iFood é um modelo híbrido flexível. Qual que é a premissa do nosso modelo? O que o negócio precisa? Se o meu negócio exige uma maior presença no escritório, eu vou ter uma liderança falando, time, eu preciso de uma maior presença no escritório. Eu dou essa liberdade entendendo que esse modelo ele é híbrido flexível. O que é importante aqui? Você falou de confiança. Hoje, todos os dados que a gente olha no iFood, nenhum deles me mostra que esse modelo não está fazendo sentido. Eu não tenho uma diferença em avaliação de desempenho para quem vai mais e para quem vai menos para o escritório. Eu não tenho uma diferença em promoções e méritos. Eu não tenho uma diferença na Fala Aí, que é a nossa pesquisa de pulso. Se em algum momento a gente entender que esse modelo não está fazendo sentido, porque os dados estão nos falando que não faz sentido, a gente vai mudar. E a gente fala isso de uma maneira muito transparente com o time. Isso é importante. E a confiança não é só do líder no liderado, na liderada. É o contrário também. É a pessoa olhar e falar assim, putz, eu sei que eles estão falando a verdade. Eu sei que é isso que a gente está olhando e minha liderança está me falando que eu preciso estar um pouco mais presente no escritório nesse momento, porque a gente está numa agenda de X, Y, Z, que eu preciso estar mais lá e eu estou me adaptando um pouco. A gente tem essa necessidade. Por que a gente não vai nesse momento para um movimento mais do híbrido, por exemplo, com datas fixas? Porque não faz sentido para a gente. Eu tenho que olhar para a minha necessidade de negócio. Eu tenho diferentes negócios, diferentes áreas, diferentes funções e até aqui o modelo está funcionando. Né? E aí acho que tem sempre um barulho em volta. A gente até usou o nosso momento de All Faces para levar isso. Legal. E aí tem as confusões desse modelo. Talvez vai ter uma pessoa que está numa área que ela está zero exigência de você estar presencial e você quer ir para uma área que ela vai estar mais presencial. É uma escolha sua. Talvez a tua liderança vai começar a falar, preciso de você mais aqui. Aí talvez vai falar, putz, para mim não está fazendo sentido. Uma escolha sua também. Então, a gente precisa também das pessoas nessa mesma direção. Assim. E está funcionando. E aí tem um elemento muito importante nesse tá funcionando. Boa parte das nossas agendas suportam isso. Então, a gente tem um modelo hoje também de trabalho de um All Faces que ele é híbrido, de um encontro, muitas vezes a liderança, a cada 30, 40 dias a gente está mais presencial no escritório e se encontra para trabalhar junto. Né? A gente tem lá marcações das áreas que estão no escritório para as áreas quando estão lá estarem juntos. E eu tenho mais de 3 mil pessoas em tecnologia. Putz, a maior parte dessas pessoas o modelo é remoto, 100%. Remoto, e eles vão uma vez a cada 3 meses para o escritório. Eu tenho um time comercial espalhado pelo Brasil inteiro. Time comercial top. Cara, mas eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. Eles trabalham não de casa. Eles trabalham conversando com o restaurante no dia a dia, com a farmácia, com o mercado. Você precisa deles na rua, né? Exato. Eu tenho pessoas que preferem estar no escritório. Eu tenho pessoas que às vezes não estão aqui em São Paulo, onde a gente tem escritório, Osasco, em Campinas, Belo Horizonte. Mas a gente tem uma parceria com uma empresa que
tem um coworking que a pessoa pode trabalhar, sabe? Então, eu também tenho que dar ferramental para as pessoas conseguirem operar nesse modelo e até que tenha funcionado. Se daqui a 3 meses os números começam a mostrar que não está fazendo sentido, a gente está tudo bem, a gente vai combinar e vai ajustar o combinado. Legal. A gente tem essa tranquilidade porque a gente é transparente, porque a gente não está ali... vamos ver mais ou menos aí, transparente. E sistemático, né? Essa comunicação, ela vai se repetindo. Tem a pesquisa aqui, a gente está vendo, tem um indicador e tal, bacana. Fechamos o parênteses, então, do ótimo híbrido. Parênteses. A gente tem um momento no podcast, a gente está quase caminhando para o final, que a gente é mais papum, assim, que chama Na Prática, né? Em que eu queria que você trouxesse agora a IA no RH. Ótimo. Né? Então, a gente ouve muito nas nossas próprias pesquisas e dos nossos clientes, como o RH está experimentando. A gente trouxe aqui vários aspectos de suporte da cultura, da capacitação da liderança, para disseminar uma cultura de inovação mesmo e da IA na ponta, né, para cada um. Mas, na prática, como o RH da iFood, do iFood usa a inteligência artificial que vá, digamos, além do recrutamento e seleção, né? Que é o que a gente mais escuta há algum tempo. Recrutamento e seleção, tal. Não sei o quanto vocês usam também em recrutamento e seleção, mas além disso, ótimo. Boza. A gente tem, acho que vou ser tão breve, mas eu vou explicar 3 pontos que acho que são legais. O primeiro, a gente tem uma Ali, a gente chama ela de Ali, começou como um bot em 2020, foi evoluindo para ser o que a gente chama lá de one-stop shop, de serviços para o colaborador. Então a pessoa pede férias, antecipa 13º, manda atestado médico, atualiza dados cadastrais, tira dúvidas, e até 8 de setembro ela era um bot com uma FAQ. Tá. Dia 9 de setembro a gente integrou ela em IA. Então isso abre hoje um mar de oportunidades para ela ser um agente, para ela ajudar daqui a pouco em onboarding, para ela ser um lugar onde a liderança começa a consultar os dados do time. Mas isso a gente começou agora, dia 9 de setembro, a gente colocou ela para rodar. O grande impacto, por enquanto, ela é muito mais conversacional e ela tem acesso a todos os documentos, informações, tudo que a gente acha que é importante para uma pessoa ter todas as dúvidas delas respondidas. Até antes do lançamento, a previsão da Ali era fechar o ano com 500 mil tickets ou trocas. Aí eu falo pro meu time, imagine a sua vida sem a Ali. 500 mil perguntas que a gente receber. O segundo é a Aira. E a Aira, ela tá em recrutamento, mas não tá no processo de entrevista. A Aira, ela nasce num primeiro momento para facilitar, a gente chama lá de hiring manager, a pessoa que está fazendo a contratação. A gente dava muito pouca visibilidade, a pessoa nunca sabia o status da vaga, qual o candidato que estava participando, a gente demorava para mandar uma offer. Então a gente trouxe a Aira para melhorar esse fluxo usando IA, super conectada com o nosso ATS. E agora a Aira começa a fazer algo muito legal. Ela pega um currículo, faz um match desse currículo com as vagas que eu tenho abertas no iFood. E ele fala, esse currículo ele encaixa nessas vagas. Legal. Aí alguém lá do time fala, mas isso também pode ser usado internamente, para mobilidade interna. Então é para esse lugar que a gente está levando a Aira. E o terceiro ponto, a gente tem trabalhado e discutido muito como que a gente cria os nossos agentes para ajudar no dia a dia. E isso está super descentralizado, as pessoas construindo, criando seus agentes. Hoje, a gente estava olhando esse número mais cedo, dentro da área a gente está com 70 agentes ativos, então são coisas que melhoram e trazem mais produtividade para os nossos times, mas daí de uma forma muito mais descentralizada. A mentalidade ali para a gente, que é muito importante, Dani, não faça o uso por usar, sabe? Saia do FOMO, daquele, eu preciso fazer... A Ali, a gente já poderia ter virado ela para IA há 6 meses. Mas a taxa de resposta de assertividade da Ali, ela era menor do que na FAQ. Mantenha a FAQ. Por que a gente tem que virar IA se não está melhor, sabe? Então, a gente também tem tomado esse cuidado em fazer coisas que façam sentido. É muito natural nesse momento de aprendizado a gente querer meio que fazer tudo. Não, vamos fazer o que faz sentido. E óbvio, testando jet skis. Tem vários jet skis hoje rodando baseados em como que a gente traz IA para otimizar. Tem alguns sonhos lá e a gente vai trabalhando e se encontrando nisso.
Muito bom, muito bom. Em desenvolvimento também de pessoas, vocês têm usado IA, além do desenvolvimento que a gente já falou aqui, de como treinar, mas assim, usando a inteligência artificial para desenvolver as pessoas? Tem um aspecto que é muito importante como parte do desenvolvimento, que é o feedback. Então, a pessoa preenche o feedback escrito e a IA já entra e fala assim, teu feedback não tá bom, você precisa melhorar. Isso pra gente, o feedback ele é tão importante quanto a pessoa ir lá e efetivamente... Porque se ela tá se desenvolvendo com a direção errada, você tem um problema. Segundo aspecto, a gente pega toda a avaliação de desempenho da pessoa, ela joga ela para dentro do nosso LLM e isso dá o teu output de qual seria teu plano de desenvolvimento individual ideal e aí você trabalha seu plano de desenvolvimento. E aí o terceiro ponto é, parte do desenvolvimento é você também entender a sua população, o seu time. Então a gente tem usado muito a IA para os dados que eu tenho dos times, facilitar a vida da liderança para ela entender a foto do time, o turnover, as vagas, a pesquisa de pulso que a gente usa. Então esses 3 elementos se conectam aí com o desenvolvimento. E aí, puxando, antes da gente ir para o nosso último ponto aqui, que é falar um pouquinho de tendências, trazendo aqui que eu acho que é um elemento importante do impacto da IA na gestão de pessoas, que vem impulsionando a gestão por habilidades, né, Bosa? Então a gente sai dos modelos de caixinhas e aí você traz um ponto importante. A liderança ter acesso aos dados e ao perfil dos seus times, né? E falando de hard skills, de soft skills, para poder ter uma mobilidade de talentos dentro da organização. Né? Que a gente também vem observando isso talvez como uma tendência, né? Quando a gente fala aí para uma outra, a gente pode até marcar um segundo papo, falar só sobre carreira, mas que tem a ver com carreira, né? Com esse sair do encarreiramento clássico, né? E que está ligado ao não ia usar a palavra pânico, mas não é pânico, mas um certo receio da IA, né, matar a empregabilidade, né? Então, assim, eu vou perder empregos, eu vou perder funções, né? Eu vou deixar, minhas funções vão ser obsoletas. De acordo com o seu perfil, você pode navegar na organização de acordo com as suas habilidades e com aquilo que a própria empresa já está desenvolvendo, né? Então, para a gente fechar aqui esse prática, né? O quanto que vocês estão trabalhando essa questão da gestão por habilidades para garantir ali uma empregabilidade para a organização? Aqui é um dos jet skis. A gente tem um trabalho grande como jet ski, como teste do skill based, né? Que é essa definição. Mas a gente não conseguiu ainda encontrar. Difícil, né? A grande dificuldade por hora é a definição do nível de habilidade que aquela pessoa tem. Então, é diferente de você preencher o teu LinkedIn e você falar, eu tenho essas habilidades versus o que ela é real. A gente não conseguiu encontrar esse elemento ainda, como construir isso. E se tem um segundo aspecto, se a gente for pensar profundamente, a organização ela não está desenhada ainda para esse modelo de habilidades, né? Você tem várias dependências, até mesmo as caixinhas, a hierarquia, ela deixa de ser do jeito que ela é. Exato. Então a gente não está lá ainda. É uma das agendas que a gente olha, que a gente estuda, que a gente testa, que a gente tem trazido AI para ajudar a gente a navegar isso. Mas não é algo que a gente fala assim, tá top. O que a gente está agora fazendo, que a gente está apostando bastante, é começar esse processo através de uma agenda mais estruturada de mobilidade interna. Hoje é super difícil para as pessoas dentro do iFood se movimentarem. Então, ali é um processo de aprendizado para a gente, porque isso vai também me trazer conhecimento. Isso até um passo anterior, né? Exato. Vai me trazer um conhecimento que me prepara uma organização para esse olhar de habilidades. Mas não estamos lá ainda, não, Dani. Não, mas tamo assim, longe. é um desafio super, né? Assim, quando eu escuto alguma organização que fala, tô fazendo, eu já falo, uau, né? Porque é desafiador. Até porque muito. Fomos construídos no modelo de carreira por muito tempo, né? O crescimento hierárquico, né? As caixinhas, né? Então, desconstruir tudo isso, e você pensar numa organização mais fluida, em que você tem talentos ali, né? Que podem ser movidos, né? De acordo com as suas habilidades, hard e soft, né? É ainda um grande desafio. Exige um mapeamento, um conhecimento da liderança, nos detalhes, né? Um desprendimento também, de você abrir mão de pessoas ali dentro. Envolve muitas questões, por isso que é desafiador. Para a gente, o que a gente tem usado nesse processo específico é aprender com o negócio.
eu acho que tem determinados momentos que a gente também, como área de pessoas, como RH, a gente fica muito dentro da área de pessoas e pra gente tem sido um bom lugar de escutar as pessoas do negócio. O que vocês acham que a gente pode fazer diferente? Como que você faria isso? Então essas perguntas ajudam e nos provocam a pensar diferente do que a gente tem pensado. Que é mais como a forma também que... Quando os nossos problemas começam a ficar muito complexos, a gente fala assim... Vamos conversar com alguém do negócio e vamos escutar e vamos trazer inputs. Isso tem ajudado também a... Mas, de volta, não estamos lá ainda, não. Legal. Bom, nosso último ponto, a gente já correu aqui, já estávamos sinalizando ali mais de 40 minutos, passou voando, mas vamos aqui falar um pouquinho, fazer um exercício criativo para o futuro, né? Acho que a gente sempre encerra o podcast trazendo um pouco de tendências mesmo, né? Tendências do mercado de trabalho, tendências do impacto da inteligência artificial, né, nos próximos anos, e a gente está vendo como está acelerado tudo isso, e pensando principalmente, Boz, assim, no papel do RH no futuro, né? A gente vê a transformação, você já está aí numa jornada há algum tempo, você está sentindo essa transformação do papel do RH em tudo isso. Como você vê esse futuro? Ô Dani, eu tenho muita dificuldade nesse exercício sempre, porque eu acho que a gente também tem que estar preparado para lidar com essas incertezas, assim. E o que a gente tenta trazer é o que não vai mudar. E eu acho que pensar no que não vai mudar é muito bom. Porque muitas vezes o que não vai mudar a gente não está fazendo bem ainda. Ótimo. Então é nesse lugar que a gente se provoca. Então a gente se provoca, pô, estamos remunerando as pessoas da maneira justa e do que a gente acredita. Estamos preparando a liderança está fazendo trabalho, está criando esse ambiente de cuidar e desafiar. A gente acredita muito em flexibilidade, não só do modelo flexível de trabalho, mas o geral. Gestão flexível. Tá rolando, tá sendo bacana. As pessoas elas estão aprendendo, elas estão se desenvolvendo. E por fim elas estão tendo impacto, elas estão vendo esse impacto do que elas estão construindo. Então a gente mais volta nesses elementos e se cobra nisso do que numa tentativa de prever. Até porque com tudo que tá rolando, assim, tenho certeza que a gente falar que hoje nossa taxa de assertividade assim, vai ser baixíssima. Eu adorei. Eu vou trazer isso sempre aqui para a gente amarrar o nosso final, até porque eu costumo dizer um pouco isso quando a gente fala das nossas pesquisas. São quase 30 anos de GPTW fazendo pesquisas em mais de 100 países. Eu falo, muita coisa mudou nesses 30 anos. E já deu um livro, né? Vai dar um segundo livro ali de tudo que mudou. Mas o que não muda, né? O que não muda é o que a gente costuma falar, é a importância da confiança. Então você trouxe elementos muito importantes aqui. As pessoas estão sendo pagas, né, de forma justa, que aliás é uma pergunta, né, da nossa pesquisa. Os líderes estão sendo desenvolvidos, né? As pessoas estão ali aprendendo o tempo todo, e eu complementaria aqui com o exercício da confiança, né? Esse elemento que cada vez é mais escasso, né? A gente hoje tem muita desconfiança na sociedade, então a confiança ela continua sendo um pilar muito importante. Adorei. Adorei legal, super obrigado. Foi o muito papo, legal. Passou voando aqui. Muito obrigada pela sua participação. Foi realmente um prazer, um aprendizado aqui, né? Com muitas práticas, né? Muita coisa bacana para a gente compartilhar. Obrigada, Rafael. Super obrigado, Dani. Muito legal estar contigo aqui, trocar um pouco de ideias do que a gente está fazendo. E também ficar se provocando aqui. Tem um monte de coisa pra gente melhorar e evoluir lá. É bom esses momentos também. Super obrigado. Todos nós. Pessoal, mais uma vez terminamos mais um episódio. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram do GPTW Brasil e também no LinkedIn, Great Place to Work Brasil. Até uma próxima.